3 em cada 10 empresas brasileiras começaram 2025 sem dar conta de pagar todas as dívidas. Mais de 30% das empresas do país começaram o ano inadimplentes, de acordo com dados da Serasa Experian. O levantamento aponta que 2024 terminou com cerca de 7 milhões de negócios negativados, um aumento de 300 mil em relação a dezembro de 2023. A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalak, explica o que tem levado ao grande número de empresas inadimplentes no Brasil. A gente sabe que a taxa de juros acaba sendo uma restrição muito importante, principalmente quando a gente está falando das empresas de menor porte. Então, quando a gente olha para a estatística de 6,9 milhões de empresas inadimplentes, 6 milhões são micro, pequenas e médias empresas. Especialmente as micro e pequenas empresas, elas encontram bastante restrição de acesso ao crédito bancário. E aí isso acaba implicando numa situação de inadimplência quando essa dívida não é bem gerenciada. Então, é importante a gente pontuar que o produto interno bruto do Brasil, quase 70% é setor de serviços. Então, de certa maneira, isso já explica o porquê o setor de serviços acaba sendo o mais impactado. Em meio a 7 milhões de empresas inadimplentes estão os bares e restaurantes. Segundo a Associação Brasileira, que representa o setor, mais de 38% dos estabelecimentos do segmento estão com dívidas em aberto. O presidente da Abrazel, Paulo Solmuth, dá mais detalhes. Nós estamos perto de 1.400.000 CNPJs ativos, fora os informais. Então, a gente, para danar, nesse grupo de inadimplentes aí, nós estamos falando de 600 mil, quase 600 mil empresas que vivem, né, uma situação dramática. E, infelizmente, essa virou uma realidade do nosso setor desde a pandemia. Além do fator da pandemia, no seu ponto de vista, existe um outro motivo que leva a essa dificuldade que o setor vive no momento? Com toda certeza. Eu gosto de começar na pandemia, porque na pandemia a gente juntou o estoque de dívidas. Muitos fecharam, né, quebraram, infelizmente, o nosso setor foi 30% das empresas, mas muitos sobreviveram com aquele primeiro empréstimo, chamam muitas vezes Pronamp, alguns empréstimos subsidiados, que vieram, por exemplo, a primeira leva veio com Selic, que é a taxa básica de juros que o governo cobra, mais um adicional de 1,25. Passou um ano, isso foi para 14,5, então a prestação triplicou. Isso foi agravando a situação. De novo, a gente está vivendo esse ciclo, né? Os juros vinha baixando um pouquinho, começou a subir, já está gente falando aí que a taxa básica vai a 15, ou seja, o cenário é muito apertado. Mas no nosso caso, é mais ou menos igual ao consumidor, né? Está todo mundo apertado com a inflação de alimentos. O setor de base de restaurante é a mesma coisa. Nós temos 30% do nosso custo são alimentos. E essa inflação chegou a bater 15% há 2 anos atrás. Ano passado, 8%, e a gente está tendo enorme dificuldade de repassar isso para o cardápio, porque o consumidor também está de bolso apertado. Repórter Gustavo Cícero.